Salve, amigos e amigas do meu canal do YouTube Mauro Vendrúsculo Alves. Eu hoje estou mostrando para vocês mais 2 pontos de acesso de fronteira entre Brasil e Argentina que nós podemos comprar os nossos maravilhosos vinhos dos hermanos. Eu estou indo lá a Porto Soberbio, fronteira Brasil-Argentina. Lá a Receita Federal fechou em 2013 aquele ponto de controle, só que o fluxo de veículos segue livre nesse ponto da fronteira. No lado argentino é realizado o controle aduaneiro, controle de imigração e o controle fitossanitário. Mas e no Brasil? Pode-se trazer vinhos argentinos por este ponto de fronteira? Por este passo de fronteira que não é aduanado? Pode-se trazer mercadorias e vinhos? Fica aqui que eu vou te mostrar todos esses detalhes. É hoje, é agora e é já, pessoal. Eu tinha ido realizar as minhas pesquisas no dia 12 de julho de 2023. Eu fiz 160 km por nada, 320 km ida e volta, é claro, pois a balsa fechou neste dia lá em Porto Soberbo. Teve muitas chuvas e o rio Uruguai estava com 8 metros acima do nível normal e o risco de acidente ficou bastante grande. Falando nisso, como eu moro em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, tive que fazer uma volta para chegar neste ponto de divisa entre o Brasil e entre a Argentina. Antes eu passei pela balsa que divide Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, nas cidades de Itapiranga, que é Santa Catarina, e Barra do Guarita, que é Rio Grande do Sul. Esta balsa me parece muito bem cuidada, com critérios de segurança, muitos coletes expostos ali dentro, pessoal bem treinado que te orienta onde você pode andar ali dentro da barca, marcado tudo em amarelo, onde você pode marcar, ou onde você pode ficar durante a travessia com muita segurança. Inclusive neste dia que o rio estava em nível quase perto do máximo, eles estavam operando com 2 rebocadores para dar mais segurança às pessoas, aos carros que estavam passando por este ponto de Itapiranga, a Barra do Guarita. Já na balsa, ou nas balsas, porque são 2 ali em Porto Soberbo ou Puerto Soberbio, uma semana uma balsa brasileira faz a travessia e na outra semana a balsa é dos argentinos. Então eles têm uma sociedade internacional. Bom, meu Deus, esta balsa estava numa situação bem deplorável, se comparada com a balsa de Itapiranga e Barra do Guarita, toda enferrujada, assim um tamanho menor. Naquele dia somente passou carros pequenos, mas se passasse algum caminhão carregado, seria um Deus nos acuda. Eu acho que nem pode passar caminhões, eu não me certifiquei sobre isso, mas caminhões eu acho que não podem, porque do lado brasileiro o passo não tem aduana, não é aduaneiro. Então Porto Soberbo ou Puerto Soberbio fica localizado em uma das margens do rio Uruguai, próximo ao município de Tiradentes do Sul, que possui, segundo o IBGE, uma população de 6.500 habitantes. Na outra margem do rio se encontra a cidade argentina de El Soberbio, que pertence ao departamento Guarani, província de Misiones, e de acordo com o censo argentino tem em torno de 68, 70 mil habitantes. Em El Soberbio existe o Passo Internazionale, com a presença da Gendarmeria Nacional Argentina e da Administração Federal de Ingressos Públicos, a AFIP, a aduana argentina. Os 2 órgãos prestam serviço de segurança da fronteira, imigração, controle aduaneiro, fitossanitário, das 7h30 da manhã às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Eles fecham ao meio-dia. Porém, não existe controle aduaneiro, não existe controle migratório e nem controle fitossanitário do lado brasileiro. Quem faz esses controles, entre aspas, são os próprios funcionários da empresa que controla a balsa. Eles abrem os portões e fecham, anotam a sua entrada em um computador que não tem nada de oficial, cobram passagem, pelo que eu vi, vendem até mesmo a carta verde, pois eles sempre te perguntam se você tem carta verde. Para mim é perguntar, o pessoal atrás de mim, assim na fila,
Também eu vi que perguntaram que é necessário, carta verde, que é necessário para entrar e mostrar do lado aduaneiro da Argentina. A fila dos carros ali é por ordem de chegada e a gente pode aguardar no carro e vai indo conforme a fila até chegar dentro dos portões. Lá você apresenta os documentos necessários, o carro precisa estar no seu nome ou você tem que fazer uma procuração pública. Quem vai caminhando, vai pedestre, peatonal, pode ir direto na fila, se tiver fila, claro, para pagar a passagem e apresentar a identidade legal, que dá para ver tranquilo. Eles pedem que tenha no máximo 10 anos, mas tem pessoal que tem identidade nova, toda quebrada, toda rasgada, toda ruim, ou o passaporte. E o horário da barca lá em Porto Soberbo, que faz a divisa então com a Argentina, eu já falei para vocês, é das 8 horas às 11h15, fecha ao meio-dia, e à tarde das 14 às 17h15, de segunda a sexta-feira. Nos sábados e feriados, o atendimento acontece pela manhã, também nesses mesmos horários. Aos domingos não há travessia nesse ponto da fronteira. A travessia, a gente paga R$25 pelo automóvel, eu paguei R$25 pela minha caminhonete e mais 10 por mim. Se tivesse 2 passageiros, seriam mais R$20, daria 45, e assim vai aumentando R$10 por passageiro, R$15 para a moto e, obviamente, o passageiro, já falei para vocês, R$10. Para atravessar de automóveis, o mesmo precisa estar no nome de alguém que esteja junto ali, ou o proprietário deve estar no veículo, ou uma procuração pública feita no Brasil. Se você tem o carro da empresa, tem que fazer uma procuração pública autorizando você a utilizar este veículo que é da sua empresa. E, óbvio, outra obrigação é fazer a carta verde, que pode ser adquirido ali no Porto Soberbo mesmo. Você vê à direita, assim, na entrada tem lá carta verde. Ou provavelmente esse pessoal da empresa ali, esse pessoal da Balsa, da empresa da Balsa, provavelmente também faz. Provavelmente, eu não me certifiquei. É importante destacar que os brasileiros que desejam realizar a travessia têm que apresentar a identidade desse passaporte. E se for uma criança de menor, se vai passar com o pai e com a mãe, tudo bem, pode passar sem problema. Agora, se vai passar só com o pai, ou só com a mãe, ou só com um parente, tem que fazer uma autorização registrada em cartório. Nos sábados e nos feriados, o movimento assim é muito grande. Nas vésperas de feriados também, assim como aqui em Bernardo de Irigoyen, também acontece isso. E nos outros dias é bem tranquilo de passar por esse ponto lá em Porto Soberbo. Eu pude ver assim que no contrafluxo, olha, eu contei assim, deu mais de 64, para minha estimativa, dá mais de 64 veículos por dia. E se você multiplicar por 6, porque domingo eles não atendem, dá em torno de 384 veículos por semana, sem nenhum tipo de controle fronteiriço. No lado argentino, no Soberbo, todos os carros são vistoriados, tanto na entrada quanto na saída, exigindo-se diversos documentos comprobatórios, como eu já falei para vocês, já citei os documentos que precisam, e daí para você poder circular lá no país estrangeiro, lá no país dos irmãos. Com relação ao trânsito de pessoas, o que mais chamou a atenção foi um constante fluxo de uma margem para outra de pequenos barcos, eles chamam lá de contilhas. Esse translado assim é não oficial, eles passam ao largo, passam pelo lado, eles não passam ali por aquele passo internacional, eles Soberbo, evitando assim o controle fronteiriço lá da Argentina. A gente sabe que, obviamente, muitos desses barquinhos trazem caixas e caixas de vinho para o Brasil, em quantidades muito maiores do que é permitido. E tem também um detalhe, ali naqueles pontos a gente não consegue ver, mas existem contrabando de soja. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, fictício da quantidade. Eu fui lá em Porto Iguaçu, lá no Duty Free, lá se eu pagasse em reais, eu pagaria o dólar 5,17. E se eu pagasse em pesos, pagaria R$3,12. Isso aí dá uma diferença assim de, vamos pensar, em 3 vezes. A questão também da soja, se eles venderem em pesos, eles vendem a dólar, mas o dólar para eles é mais baixo, obviamente. Daí eles transportam os sacos de soja para o lado brasileiro, ilegalmente, tudo ilegal isso aí, a gente não consegue ver porque é escondido, provavelmente fazem de noite isso, e passa para o lado do Brasil. Eles vendem, então, 3 vezes, 4 vezes mais o valor da saca de soja para
para países estrangeiros, então eles ganham muito mais fazendo esse contrabando. A Argentina sabe, o governo argentino sabe disso, só que eles não têm esse controle, até porque a faixa ali do Rio Uruguai é bastante grande, e não sei se eles fecham o olho para esse tipo de coisa. Dentro do soberbio, depois que eu passei lá o passo aduaneiro, fiz o meu permisso de entrada, até porque eu ia mais para dentro na Argentina. Se você andar uns 100 metros ali, já tem a primeira vinoteca. Ela não é tão grande, eles estão ampliando ao lado, vai ficar muito linda e agradável, que se chama Vinoteca Central. Se você quer o telefone, eu vou colocar para vocês aí no vídeo. Outra vinoteca que eu fui também e vou mostrar para vocês é a El Império de los Vinos, muito legal, com muitos rótulos de vinhos e preços bem em conta. Eles estão ampliando para tornar mais completo e mais aconchegante, que você anda assim 50 metros dentro da Argentina, dentro ali desta costaneira, que é uma costaneira até bem linda. Então daí você entra à esquerda e mais uns 60 metros de rua lá. Na esquina tem um prédio com estacionamento gratuito e um atendimento excelente. Eu vou deixar também para vocês o telefone para vocês entrarem em contato com eles. O pessoal lá é muito legal e tem um atendimento assim muito personalizado. O terceiro local que eu fui em El Soberbio foi no Mercado Seferino, que fica no centro da cidade. Não dá para ir a pé, já é um pouquinho mais para dentro, fica um pouquinho mais longe. Eu almocei num restaurante bem simples e, pelo jeito, uma das únicas opções. Eu perguntei para várias pessoas e um falava aqui, falava lá, e eu ia pela cara do prédio, assim, se era meio mais feio, assim, eu já nem entrei. Então eu entrei ali e não era tão legal, não era um prédio muito legal. Eu comi pelo método livre e paguei R$35. Tem comida simples, arroz, feijão, salada de pepino, salada de tomate, cebola, molho de asa de frango, as asinhas ali, pedaços de frango frito, mandioca, um bolinho de brócolis, muito legal. E também ali pode-se passar numa janela onde tem bifes feitos numa chapa quente. Tudo bem simples, pessoal. E não posso falar da higiene como sendo Depois fui ao lado onde fica o Mercado Seferino. Bem grande o mercado, muito bem estruturado, bem elegante. A vinoteca assim, muito estruturada, bem organizada, elegante. E tinha lá um rapaz que atendeu muito bem, me deixou fazer os vídeos e me deixou assim, me deu algumas dicas e alguns detalhes sobre a vinoteca ali do Mercado Seferino. Eles são majoristas e minoristas. Majoristas é quando você compra por caixa, por quantidade maior, o preço é diferenciado. E minorista é quando você entra no mercado e aí pega 3, 4, 5, 6 garrafas de cada tipo de vinho. Lá pelas 14 horas, 2 horas da tarde, quando eu saí de dentro do Seferino e olhei em volta a cidade que antes estava movimentada, tinha visitantes, tinha carros brasileiros, argentinos, caminhões, a cidade estava mortinha. Pra quem não sabe, os argentinos têm o costume de fechar os seus comércios, suas tendas, para o almoço, dar um cochilo. Isso aí é origem europeia, lá dos espanhóis. Os italianos também costumam fazer esse tipo de coisa. Dorme, faz um cochilo e daí eles reabrem lá pelas 16 horas, 4 horas da tarde. Mas eu não esperei para ver se essa cultura é aplicada ali na cidade, da Ciudad El Soberbio. Eu acho que não, mas não esperei para conferir esse detalhe cultural. Até porque, como eles têm divisa ali com os brasileiros, com o Brasil, os brasileiros entram a qualquer momento e provavelmente eles não vão perder a oportunidade de vender as suas mercadorias nesse horário, a não ser que os brasileiros já sabem disso e já respeitam esse detalhe, mas eu acho que não. Eu saí dali em direção ao sudoeste da Argentina, cidade de Alba Posse, que fica na divisa com o Brasil, pela cidade de Porto Mauá. Ela fica assim a 8 quilômetros de Santa Rita, que é uma cidadezinha onde tem restaurante, tem um hotel ali. Então dá 85 quilômetros de estrada boa, que é normal na Argentina, lá de El Soberbio. Só que neste ponto existe uma aduaneira do lado brasileiro. Lá eu filmei o porto, filmei a balsa, as duas vinotecas, as quais eu vou mostrar os preços e as estruturas, a localização dessas duas vinotecas nos próximos vídeos para vocês. O detalhe que devemos levar em consideração é que neste ponto existe o passo aduaneiro nos dois países, na Argentina e no Brasil. Portanto, neste ponto brasileiro, pode-se trazer legalmente 16 garrafas de vinhos argentinos ou $500 em mercadorias. Eu não
sei se eles permitem que traga 18, 3 caixas fechadas, mas provavelmente sim, até porque duas garrafas a mais acho que não faz tanta diferença assim. Então, pessoal, feito isso e mostrado tudo isso para vocês lá em El Soberbio e aqui em Porto Mauá, que é a Alba Pós, eu vou responder a pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta: pode-se trazer vinhos pelo Porto Soberbio da Argentina ao Brasil? E lá não tem passo aduaneiro, não tem passo aduanado. Pela lei brasileira não é permitido, e se você for pego com uma garrafa, pode ser enquadrado como descaminho. Descaminho não dá cadeia, é uma multa, dá uma sanção administrativa. Porém, este tráfego para compras na Argentina é direto. Carros, balsas, barcos pequenos, eles fazem isso, as pessoas a pé, as pessoas compram a sua cota permitida, como se fosse uma aduana alfandegada. Eu encontrei o pessoal ali de várias regiões do Rio Grande do Sul e mesmo o pessoal de Santa Catarina. A Receita Federal foi fechada ali em 2013, nesse trecho de Tiradentes, e vez ou outra eles realizam uma fiscalização do tipo pente fino. Então a minha sugestão é que você compre os seus vinhos ou as suas mercadorias dentro da cota, como se ali tivesse uma aduana brasileira, salientando que pela regra, pela lei, não poderia. Mas ali em Bernardo de Irigoyen também a gente passa pelo lado e pega dentro da cota e tudo tranquilo, sem problema nenhum. Claro que às vezes também ali eles fazem alguns pente finos, certo, pessoal? Então, muito bem, pessoal, eu estarei mostrando para vocês mais 2 pontos de fronteira do Brasil com a Argentina e onde podemos comprar os nossos vinhos maravilhosos argentinos, ali em El Soberbio, lá em Porto Mauá, na cidade de Alba Posse. E já tem lá vinotecas muito legais para você poder comprar legalmente os teus vinhos. Aguardem, pessoal, vou mostrar as vinotecas, os preços depois, no final, depois que eu mostrar alguns vídeos, eu vou fazer as comparações de aonde é mais barato em cada cidade, ou também comparar alguns pontos com Bernardo de Irigoyen ou mesmo com Porto Iguaçu. Um abraço a todos, até lá, pessoal.